Romanos capítulo 1, versículo 18. Essa é uma carta muito especial, considerada muito especial por muitos teólogos e até por gente que nem crente é. Tem gente que nem crente é e elogia Paulo. Diz assim, Paulo foi um cabeção da teologia. Paulo foi uma pessoa que sabia argumentar. Paulo foi um dos grandes pensadores da humanidade. E eles demonstram isso através desta carta de Paulo aos Romanos. E hoje nós vamos meditar especificamente nos versículos 18 a 32 do primeiro capítulo. Romanos capítulo 1, versículos 18 a 32. A palavra de Deus diz assim: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Negacionismo. Já ouviu falar dessa palavra? Significa você negar uma realidade que está bem na sua cara. Tem muitos exemplos na vida que você vai encontrar. Talvez se você conheça alguma pessoa que é negacionista. Mas se tem um exemplo marcante que eu ouvi e foi lendo um dos livros do Jonas Madureira, foi o que ele chamou do crime do chocolate. Ele contou que certa vez ele estava em casa, ele chegou em casa e a sua filha pequena de 5 anos, chamada Heloísa, chegou junto e o que é que o papai tinha na sacola? Um chocolate. Aí ela, E o pai, conhecendo a filha que tem, disse, não coma. Vai ficar guardado na despensa, não é para comer. Entendeu? Sim, beleza. Aí o pastor Jonas foi para o seu escritório estudar e a menininha chegou junto também, juntou a mesa do lado do papai, o pai estava com os livros, ela pegou o saco de brinquedo, despejou na mesa, começou a brincar, aí o pai olhou do lado, filha, você comeu o chocolate? Aí a filha, não comi não. Comeu sim. Ele disse que ela ficou com aquela cara de Adão, ficou pálida, mas negou. Não comi o chocolate. Você comeu. Ele perguntou 3 vezes, mas 3 vezes ela negou. Vem, filha, vem cá. Botou no braço, foi até o banheiro, no espelho no banheiro. Filha, olha para o espelho. Estava ela toda lambuzada de chocolate. Perguntar mais uma vez, filha,
Você comeu chocolate? Pai, eu já disse que não. Foi o chocolate que veio na minha boca. Esse é um exemplo fofo de gente negacionista. É um exemplo fofinho, engraçado, de como as pessoas veem uma coisa no espelho, a verdade está na cara, e as pessoas dizem, não, não fui eu, não, eu não fiz isso, e você mostra a prova e a pessoa nega. Esse é um exemplo fofinho disso. Mas nesse texto que acabamos de ler, que Paulo escreveu, ele está falando justamente de uma verdade, só que ele não vai falar de uma forma fofa, ele vai falar de uma forma muito séria. Veja, nos versículos anteriores, versículos 16 e 17, Paulo explicou que Deus havia providenciado um caminho de salvação para as pessoas, um caminho de salvação em Jesus Cristo. Ele diz, a justiça de Deus se revela no Evangelho. E agora ele começa dizendo o quê? A ira de Deus se revela dos céus. Ele começa a trazer uma notícia e é uma péssima notícia. Paulo vai começar a tratar do motivo de você precisar do Evangelho. Paulo vem trazer as más notícias que vão fazer você abraçar as boas notícias do Evangelho. Dos versículos 18 a 32, Paulo expõe a dureza do coração do homem. Paulo vai argumentar as tentativas que o homem faz de negar a existência de Deus, de dizer que Deus não existe e que as leis de Deus também não estão válidas. Gente que se recusa a acreditar de que o pecado é ruim e que o pecado trouxe a morte. São corações negacionistas, porque é uma verdade clara que se está espalhada por todo o planeta, mas que as pessoas olham e insistem em dizer que não existe. É uma coisa muito comum nos nossos tempos. E o problema é que negar não funciona. A boca continua suja de chocolate. O chocolate foi comido, o crime foi cometido, e você continua culpado. Esse é o grande problema. É que Deus existe. Enquanto você nega a existência de Deus, Deus continua existindo. Enquanto você vive como se Deus não existisse, Ele continua existindo. Deus existe e Deus está pronto a derramar a sua ira sobre aqueles que rejeitam a sua mensagem de salvação. E esse é o resumo do sermão hoje. Hoje a gente vai ver que aqueles que se recusam a adorar a Deus, se recusam a dar glória ao Senhor, recebem para si ira divina e crescente perversidade. Quanto mais você se recusa a glorificar a Deus, mais você descamba no pecado e, consequentemente, a ira vem sobre você. Nós veremos isso em algumas lições, mas a primeira lição que eu faço já começa com uma pergunta. Por que é que Deus está irado? Primeira lição. Deus está irado porque o ser humano não o glorifica. Olha o versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Paulo começou apresentando uma verdade chocante. Deus está irado, Deus está zangado, Ele está indignado. No Antigo Testamento não temos relatos sobre Deus quando Ele esteve irado. Quando Deus ficou irado com um grupo de pessoas, Ele mandou o dilúvio. Quando Deus esteve irado com um grupo, com uma cidade, com algumas cidades, Sodoma e Gomorra, Ele mandou destruição. Quando Deus estava irado com pessoas pagãs que adoravam a deuses falsos lá no Egito, Ele enviou pragas no Egito. Deus faz descer do céu a sua ira contra todos os que promovem impiedade e injustiça. E às vezes isso pode incomodar as pessoas. Talvez isso até incomode você, ouvir alguém falar no púlpito, Deus está irado. Mas como assim Deus está irado? A gente lê tanto no Novo Testamento que Deus é amor, Deus é Pai, Deus é paz também, Deus é tranquilidade. Como assim esse Deus pode estar irado? Parece que é um desacordo com as mensagens do Novo Testamento. Parece que hoje em dia não cai muito bem falar sobre isso, mas a Bíblia aqui está nos alertando e está no Novo Testamento esse texto. Deus está irado. O Deus que é santo, o Deus que é poderoso, Ele está irado e Ele está irado com razão. Ele está irado contra o mal. E é perfeitamente esperado isso. É perfeitamente
Faz todo sentido. Um Deus que é bom está irado contra o mal. Eu vejo pessoas que são más e que se iram contra o mal. Você se irou quando soube que um assassino entrou numa creche e esfaqueou crianças? Quem não? Até aqueles que não creem em Deus se iraram. Aquelas pessoas que são más, que são ímpias, elas sabem se revoltar com o mal. Por que é que Deus também não vai? Por que é que o Deus bom não vai ficar irado com aqueles que têm pecado, errado e blasfemado contra o seu nome? E o versículo 21 vai explicar exatamente por que Deus está irado. O versículo 21 diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Deus está irado com o homem por causa da dureza do coração do homem, porque o coração do homem se recusa a adorar o Senhor. Como é que a gente pode glorificar o Senhor? Nós glorificamos a Deus quando nós cremos nele, quando nós confessamos nele, quando nós defendemos os seus ensinos, quando nós nos debruçamos nos seus ensinos, quando nós os amamos, quando nós crescemos em amor, em longanimidade. A tendência natural do homem é o quê? É fazer justamente o contrário. Não adorar a Deus, não estar interessado na palavra do Senhor. E Deus está irado aqui nesses textos justamente porque as pessoas estão se recusando a adorá-lo e negam a sua existência e buscam uma vida autônoma. Deter a verdade pela injustiça. Deter a verdade é como se fosse sufocar através da perversão, através da impiedade. Como é que eles faziam isso? Procurando ser a própria lei, procurando fazer as próprias vontades, o próprio caminho. E tudo acontece porque tem um coração pecador. Você não tem um coração pecador porque você pecou. Você tem um coração pecador e por isso você peca. E por isso que você segue nesse caminho de rebeldia contra Deus. E o maior problema está bem aí. Não está lá fora. Não está nas coisas do mundo. Está justamente dentro do ser humano. Está no peito, está no coração. Mas, se essa é a má notícia, de que você, com o seu coração duro, tem irritado ao Senhor, a boa notícia é o Evangelho. A notícia de que Jesus é o único caminho para se livrar da ira de Deus. Mas enquanto não se crê verdadeiramente nisso, você continua indesculpável. Você continua passível de pena de morte do Senhor. E essa é a situação natural de toda a humanidade. Olha comigo o versículo 19. Porquanto que de Deus se pode conhecer, manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Paulo está explicando para a gente que Deus tem se revelado ativamente para as pessoas de todo o globo, de todo o planeta e em todas as gerações. Todos os seres humanos sabem que Deus existe e por isso eles são indesculpáveis perante Deus. Paulo diz que os atributos invisíveis de Deus se fazem visíveis. Como? Através da natureza, através das coisas que foram criadas. O apóstolo Paulo está se referindo ao que a gente teologicamente chama de revelação geral. Grava bem esse nome, revelação geral. Existem duas razões para se receber esse nome. Ela é uma revelação geral porque ela é um conhecimento dado para geral, para todo mundo. Todo mundo sabe. Qualquer pessoa que tenha visão física, pode andar pela criação do Senhor, pode andar pelo teatro de Deus, pode contemplar as coisas e dizer: aqui está a criação do Senhor. À medida que os cientistas vão fazendo ciência, e vão fazendo biologia, e vão explorando o solo, e vão conhecendo o espaço, vai vendo o grande poder de Deus, a onipotência do Senhor, a perfeição de Deus. Vai vendo que há um Criador, vendo que existem coisas tão lógicas que são impossíveis de terem surgido assim do nada. Existe um Criador, existe alguém por trás desta obra, por trás deste teatro de Deus.
basta você olhar para as estrelas, basta você olhar para o sol. O salmista no Salmo 19 fala que a criação do Senhor é uma pregação sem palavras, porque nós olhamos para o pôr do sol, que é diferente todo dia, e nós podemos dizer, há um Criador, que todo dia pinta o céu de uma cor diferente. A gente pode olhar para as moléculas e dizer, há um Criador. A gente pode olhar para as flores, para as frutas e dizer, há alguém que se importa com cores, com diversidade, com sabores. Existe um Deus por trás disso. À medida que a gente vai explorando esse mundo, nós vamos sendo conscientizados de que alguém criou tudo isso. Pastor, mas e aqueles que não veem? Também podem saber que existe um Deus. Aqueles que são fisicamente cegos não ficam excluídos disso, porque o conhecimento de Deus também está plantado em nosso coração. Esse é um assunto que Paulo vai trabalhar mais para frente no capítulo 2, mas eu já adianto para vocês que ninguém fica de fora, porque no coração existe um senso de divindade. Assim como há no coração pecado, existe também um senso de que há um Deus. Deus cravou no coração do homem esse senso. É por isso que você anda por aí e você encontra pessoas fazendo religião, adorando alguma coisa, porque o homem claramente diz que tem a necessidade de adorar algo. E Paulo está falando sobre isso. As pessoas são indesculpáveis, porque Deus revela-se de forma geral para todo mundo. A primeira razão de se chamar revelação geral é porque é para todo mundo. Mas a segunda razão também é porque é um conteúdo generalizado. O que é que significa? Que eu olhando para a natureza, eu fazendo ciência, geologia, biologia, eu não vou descobrir a história de Cristo. Eu não vou, observando um bichinho, um esquilo nas árvores, saber que Deus se encarnou por meio do seu Filho Jesus Cristo e veio aqui, morreu e pagou pelos meus pecados. Eu não vou saber, mas uma coisa eu vou saber, que existe um Criador. E com certeza este que me criou deve cobrar de mim alguma coisa. Isso também vai ser melhor trabalhado no capítulo 2, através de Paulo, na carta ao Paulo aos Romanos. Mas em resumo, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, que todos sabem que Deus existe. Existe um Deus todo-poderoso. Todo mundo sabe disso, porque a sua glória é claramente manifestada. O homem não pode alegar desconhecimento, e mesmo assim ele evita adorar ele. Ele não adora, ele não glorifica ao Senhor. Ele se torna indesculpável. Veja, com tantas evidências, está tão claro. Seria tão espantoso alguém chegar para você e dizer, está vendo esse bolo aqui na mesa? Esse bolo aqui na mesa ele foi formado de uma explosão. Estava passando um caminhão aqui na rua e ele estava carregando os ingredientes e tinha tudo ali, farinha, ovo, e ele capotou, os ovos quebraram dentro da tigela do recipiente, a massa se misturou, foi para dentro do forno. Na verdade a explosão foi o próprio forno que aqueceu no tempo certo e foi na medida certa que o caminhão explodiu, o bolo voou, caiu na mesa e está aí. O homem tem negado, o homem tem visto as evidências e ele tem teimado, ele tem dito, não existe Deus. Deus está irado por causa disso. O que é que acontece então? E essa é a nossa segunda lição. Quando a humanidade não adora o Criador, ela torna-se idólatra. Se ela não vai adorar o Criador, ela vai começar a adorar a criatura. Veja o versículo 21. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O grande problema do homem está no coração, que assim como aquela criança que olha no espelho, vê a boca lambuzada de chocolate, nega o pecado,
O homem, por causa da dureza do seu coração, tem negado as evidências de que existe um Deus. E o problema do coração, a gente vê que afeta todo o nosso corpo. Quando a Bíblia fala de coração, ela está se referindo ao centro do ser humano. É de onde vêm as emoções, de onde vêm os sentimentos. E ele está dizendo, uma vez que o centro do teu ser está afetado pelo pecado, tudo teu vai ser pecaminoso e vai estar agindo de forma errada. As tuas mãos vão fazer as coisas erradas, os teus pés vão caminhar pelos caminhos errados, os teus olhos vão ver as coisas, as evidências, e não vai conseguir discernir corretamente. No jardim do Éden, o homem não tinha esse problema. No jardim do Éden, Adão tinha olhos saudáveis. E ele conseguia enxergar tudo que Deus iluminava naquele jardim. Só que após a queda, o homem ficou com cegueira. Ficou incapaz de contemplar a criação do Senhor. Ficou incapaz de ver as coisas como elas são e dar glória ao Senhor. Meus irmãos, uma vez que a gente está cego, não importa a situação, quanta luz tem no ambiente, você não vai conseguir ver, você não vai conseguir enxergar. Ah, o homem é cego, vamos aumentar a luz aí, bota mais lúmenes na lâmpada que vai funcionar. Não vai funcionar. Essa é a nossa situação. Nós temos um coração corrupto que afeta todo o nosso corpo. Se você está cego, você vai continuar sem enxergar. E a queda fez isso. A queda desviou a nossa inclinação de Deus para o que não é Deus. A gente começa a olhar as coisas e começa a achar que é Deus. A gente olha para as coisas, para o dinheiro, para as pessoas, para a família, até para coisa boa, e a gente começa a tratar como se fosse Deus. Não é. Cegueira espiritual, dureza no teu coração. E Paulo ensina que um dos grandes pecados da humanidade tem sido o quê? Idolatria. É o pecado que você encontra em qualquer lugar. Idolatria. É a falsa religião. Só existem duas religiões. Ou você adora a Deus, ou você não adora a Deus. Ou você adora a Deus, ou você adora Satanás. Essa é a religião de Deus e é uma ramificação. Tem gente que adora o dinheiro, tem gente que adora sistemas políticos, tem gente que adora a família, tem gente que adora a si mesmo, tem gente que adora filosofia, e assim vai. Cada um vai confeccionando na dureza do seu coração os seus ídolos. E aqui Paulo está dizendo, esse é o grande pecado do homem, o ato de pegar a glória de Deus, que é incorruptível, que é eterna, que é poderosa, e trocar por uma glória de uma criatura, por uma glória qualquer. A idolatria, ela também é o quê? Além de absurda, ela é reveladora, porque ela mostra que nós temos um coração pecador, desviado, mas um coração com impulso religioso. A gente vê a tendência, naturalmente nós queremos adorar alguma coisa, mas por nós estarmos quebrados, nós adoramos qualquer coisa, e não aquele a quem deve ser adorado. Qual o resultado disso tudo? Veja, é uma espiral descendente, decadente, horrível, que leva para o fundo do poço. Porque a primeira lição foi o quê? Que Paulo mostra que Deus está irado com as pessoas porque elas estão negando Deus e evitando a adoração a Deus. Nessa segunda lição ele argumenta dizendo o quê? Que as pessoas estão se tornando idólatras. Uma vez que você não dá a devida glória ao Senhor, você torna-se um idólatra. E a gente encontra vários exemplos disso na nossa vida, em que a gente cria ídolos, os ídolos intelectuais, os ídolos filosóficos. Temos, por exemplo, o marxismo. É uma corrente ideológica. É uma corrente cujo foco dos corações pecaminosos é colocar a culpa do mundo no sistema opressor. Então ele vai criando a sua verdade, ele vai abafando a verdade de Deus. E ele vai dizendo que não,
O mundo está, sim, porque bom, primeiro somos bons por natureza. Se a gente tiver as condições similares, o mesmo salário, está tudo em pé de igualdade, a gente resolve todo o problema da humanidade. Se a gente deixar que o Estado seja aquele que tenha todo o poder e que diga o que a gente tem que fazer, se a gente disser não à propriedade privada, se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo outro, a gente resolve o problema do mundo e a gente tem a nossa redenção. Consegue ver que o homem, quando ele é idólatra, ele faz o seu Deus? Esse é o Deus daqueles que vão no marxismo, o Deus do Estado, em que o Estado vem para render as pessoas, vem para redimir, que vem para trazer salvação e paz e resolver os problemas. Não vai. Tem muitos países por aí que tentaram e que não deram certo. E os que conseguiram instalar, a gente vê a confusão que é. Não funciona. Tem, por exemplo, o evolucionismo, aqueles que estudam a criação do Senhor e uma forma de explicar a complexidade humana, ele vai olhar e vai dizer: nós somos maravilhosos, nós somos incríveis, veja o universo como é grande, veja as moléculas do nosso corpo, veja o perfeito equilíbrio que há na natureza, nós somos impressionantes e quer saber, a gente não precisa de Deus. Olha, nós somos racionais, nós somos da inteligência, portanto, quem faz as regras somos nós. E esquece essa história de que Deus vai dizer como a gente vai viver. Nós somos os seres mais evoluídos da face da Terra e talvez até do universo. Para que eu quero saber de Deus? Mas como a gente vai explicar? Vamos abafar a verdade do Senhor, que grita através da criação, com a teoria da evolução. Não podemos colocar Deus na equação. Então, tiremos Deus e coloquemos alguma teoria que venha a nos dar paz, a fim de que possamos viver a nossa vida do jeito que a gente quer. É assim que os idólatras hoje têm vivido. Paulo está se referindo especificamente aos gentios aqui, mas muita coisa é aplicada a nós. Quantas vezes a gente não faz isso? Mesmo que momentaneamente a gente tenha um ídolo em nosso coração. E assim, nem sempre isso é feito de forma consciente, tá? Não pense que o teu familiar que é descrente vai estar fazendo isso de uma forma consciente, tipo assim, eu quero negar Deus. Não, faz por natureza, por causa da sua natureza pecaminosa. Faz isso porque tem um coração rebelde. Faz isso por causa dos pressupostos do coração. Todos nós temos lentes, temos óculos e usamos esses óculos para enxergar as coisas, mas uma vez que o teu óculos esteja quebrado, você não vai enxergar nada. Ou talvez, mudando a ilustração, talvez estejamos sem óculos e não consigamos enxergar direito e precisamos da ótica do Senhor para olhar o mundo e entender de fato como as coisas são. O fato é que, quando você for evangelizar, lembre-se disso. As pessoas trazem esses pressupostos no seu coração. E você precisa lembrar disso quando você for discutir o evangelho com alguém. Lembrar que aquela pessoa tem um ídolo. Descubra qual é o ídolo daquela pessoa e vá fundo no coração dela. E questione e mostre que aquele ídolo não traz verdadeira alegria, verdadeira salvação, verdadeiro sentido de vida. Vai fundo e mostre que a idolatria não leva a nada e que no final das contas Deus continua existindo e aqueles que são idólatras estão passíveis da ira do Senhor. E aqui a gente vai para a nossa terceira lição. Qual é o resultado da idolatria humana? Paulo vai dizer que o resultado dessa idolatria é uma crescente perversidade. Olha comigo o versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens inflamaram-se mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homens,
e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. O que é que Deus faz na sua ira? Deus entrega o homem ao pecado. Você quer ficar no pecado, né? Então vai, fica no pecado. Eu venho freando, porque graça comum é isso. Se o mundo ainda está equilibrado, se ainda existe vida e dá para viver nesse mundo, é pela graça de Deus. Deus vai freando a capacidade humana de fazer o mal. Mas Paulo está dizendo que um dos castigos que Deus dá para as pessoas é deixá-las nos seus pecados. Você quer lama? Vai, se joga na lama, se suja mesmo, fica no teu pecado. Vou deixar você seguir o seu caminho, vou deixar você fazer o que você deseja. A sua punição vai ser fazer a sua vontade. Seja feita a sua vontade, então. E logo mais a minha será feita. O juízo de Deus muitas vezes permite que nós façamos o que a gente quer. E um exemplo disso, bem claro, está no livro de Juízes, em que Israel chega à terra prometida, Deus vai à frente, luta, e vai dando vitória para o povo, e ele deu uma missão para o povo. Ele disse: Israel, vocês vão limpando essa terra, vão expulsando os inimigos, não deixa ninguém, bota todo mundo para correr, castiga. Eles não fizeram isso. Visto que não obedeceram ao Senhor, Deus disse assim: ah é? Vocês não expulsaram aqueles povos pagãos? Vocês fizeram algum tipo de aliança, foi? Vocês fizeram amizade com eles? Beleza, fica aí com eles. Vai ser o seu castigo. Logo mais aqueles mesmos povos não se tornaram os maiores inimigos do povo de Israel. E foi através daquele povo que veio corrupção para o povo de Israel. Meus irmãos, muitas vezes o teu pecado já é a tua punição. Deus diz: vocês vão ter que habitar com os inimigos. Não expulsaram os inimigos quando eu mandei, agora fique com os inimigos. E os inimigos vão dirigir o coração de vocês para a idolatria, e o seu coração vai para longe de mim. Muitas vezes, meu irmão, o teu pecado já é a tua punição. O teu pecado já é a tua punição. Às vezes você pensa que está tudo bem, que você pecou, não veio castigo, não desceu fogo do céu, Deus não viu, Deus viu. E talvez essa seja a tua punição, se acostumar com o seu pecado, achar que está tudo bem, pensar que é normal e que Deus não está olhando. Você até pode se incomodar por um período, se sente meio mal, mas volta para aquele pecado, depois você se acostuma e já era. E essa é a tua punição, uma espiral descendente de pecado e de perversidade, porque você vai se afundando e vai se acostumando, e um pecado leva a outro pecado, um abismo leva a outro abismo. E Paulo coloca aqui justamente alguns exemplos. Veja o versículo 28. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Essa é a lista que Paulo coloca para a gente. Ele continua: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também provam os que assim procedem. Paulo começa a ilustrar, ele começou a ilustrar a perversidade humana através da homossexualidade. E ele pega esse pecado da homossexualidade e ele coloca assim: pecado óbvio, anatomicamente não serve. É óbvio que, por natureza, o homem não foi criado para ter relações com outro homem. Mulher não foi criada para ter relações com outra mulher. É óbvio que é errado. É um testemunho da dureza do coração do homem. É tão óbvio que até quem não é crente é contra. Que muitas vezes por aí a gente encontra pessoas que são contra o movimento LGBT, são contra a prática homossexual. Não são pelas razões corretas em si, teológicas,
mas eles, na sua ignorância, ainda conseguem perceber. É um pecado óbvio, é uma coisa que não é natural, é uma coisa que não deveria acontecer. Algo de errado não está certo nisso, não deveria ser assim. Isso é justamente o testemunho da dureza do coração do homem. E parece que quanto mais a nossa sociedade está aplaudindo esse tipo de pecado, mas a gente percebe que o coração do povo está duro. Mas a gente percebe que o coração do povo está afastado do Senhor. Algo que obviamente é errado, tornou-se comum, tornou-se natural. E o que o Paulo está dizendo aqui é que, como todas as outras coisas, a homossexualidade é uma resposta do coração rebelde ao Senhor. São as pessoas dizendo ao Senhor: eu sei o que eu faço na minha vida, eu sei o que eu faço na cama, eu sei quem eu devo amar, eu sei como eu devo me relacionar, e o Senhor não manda em mim. Essa é a resposta que as pessoas estão dando. Aquelas pessoas que decidiram não glorificar o Senhor, tornaram-se idólatras e vão se afundando no seu pecado e na sua perversidade. Agora fique claro uma coisa: não é somente sobre a homossexualidade que a ira de Deus vem. Não fique pensando assim: eu não sou homossexual, eu estou livre da ira do Senhor. Não está. Homossexualidade é pecado? É. Mas não só sobre os homossexuais vem a ira do Senhor. Vem sobre todos aqueles que fazem como diz o Salmo 2: rompamos os seus laços, rompamos a lei de Deus, quebremos sua palavra, porque a lei de Deus é como algema, então vamos estourar a algema, vamos quebrar isso aqui e fazer as coisas do jeito que a gente quer. Aquelas pessoas que querem se libertar de Deus estão sob a ira do Senhor. Talvez você pense, por exemplo, que liberdade é você fazer o que você quer. Liberdade é você ser livre. Liberdade é você agir conforme a sua cabeça manda. Essa tua liberdade está te levando para um castigo eterno, para o fundo do poço. A verdadeira liberdade é Cristo. Pecado só traz prisão. Pecado só traz consequência, castigo eterno. Mas liberdade verdadeira é em Cristo, porque em Cristo nós temos perdão, pela graça do Senhor, e nós podemos recomeçar uma vida. Nesses versículos, Paulo usou uma lista curta, mas ao mesmo tempo ampla. Você não é homossexual, mas provavelmente você já cometeu metade dessa lista aqui: malícia, avareza, maldade. Já sentiu inveja? Nunca senti inveja. Homicídio. Você sabe que homicídio, só de pensar, você mata o irmão. Dolo, malignidade, difamação, calúnia, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente aos pais. Ninguém escapa dessa lista. E ele continua ainda: insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Meus irmãos, a lista poderia continuar, mas Paulo resumiu aqui mais de uma forma ampla. Quantos por aí não têm cometido isso? Quantos por aí não têm pecado? Quantos por aí não ainda estão fora de Cristo, carregando a ira sobre si e acumulando? Porque eles vão enchendo, a taça da ira de Deus vai se enchendo, e uma hora ela vai lotar e vai ser derramada. E pensar que uma hora, em um momento, éramos nós também. Meus irmãos, consegue ver como é trágico a nossa situação sem Cristo? Como é trágico o nosso coração pecador? A tragédia do teu coração é aquilo que é o teu maior problema. Seu maior problema, que também impede de você ver aquilo que é um problema maior ainda. E hoje a Bíblia está te dizendo que o teu maior problema é o teu pecado contra Deus. Quantos por aí não podem ouvir esta mensagem de mim, do Augusto Nicodemos, pastor Daniel, e continuar a vida do jeito que está, sem arrependimento? É trágico ver como a humanidade tem caminhado sob a ira do Senhor.
A Bíblia ensina, entretanto, o seguinte, não nesse texto, porque a argumentação de Paulo é longa. Paulo, ele está só metralhando. Nesses últimos versículos do capítulo 1, ele metralha os gentios, no capítulo 2 ele metralha os judeus, e depois no capítulo 3 ele metralha o restante da humanidade toda, que não se inclui no grupo. Para depois apresentar melhor a boa notícia que é Jesus Cristo. Não tem como você entender o Evangelho sem antes você entender a sua triste situação do seu coração, da perversidade e da idolatria que você vive no seu coração e nas outras pessoas também. Se você quer evangelizar, você tem que entender essas coisas. Mas eu tenho boas notícias. Existe redenção. Existe um redentor para aqueles que são homossexuais. Existe redentor para todos aqueles que pecam, todos os pecados da lista que Paulo deu, porque para pecado a gente tem solução. Tenho boas notícias para você. E no capítulo 5 que nós lemos, Paulo fala que Jesus Cristo morreu por nós ainda quando nós éramos esse tipo de gente. Gente que andava pelo teatro de Deus e negava a existência do Senhor. Gente que insistia assim, Deus não existe. Até confessava só pela boca, mas no coração ainda estava endurecido. Mas no capítulo 5 Paulo fala, dificilmente alguém morreria por um justo, mas Deus prova o seu amor para conosco, enviando Cristo Jesus para morrer no nosso lugar. E a boa notícia é que Deus não está esperando que você faça alguma coisa. Deus não está esperando que as pessoas mudem de vida para então serem aceitas por Deus. Não, Deus não está esperando que você vença a rebelião que está dentro do teu coração. E quando você vencer essa rebelião, você vai ser aceito por Deus. Não. A boa notícia é que o próprio Deus se encarnou, andou entre nós, seguiu a lei que nós não conseguimos seguir de maneira perfeita e aguentou todo o castigo, toda a ira do Senhor, sem nenhuma rebelião no seu coração. O sacrifício perfeito. O Evangelho é notícia, e notícia boa. Literalmente a palavra evangelho do grego significa isso. E a notícia é, algo já foi feito. Não é algo que você tem que fazer. Não é uma lista, 5 passos para a salvação. Mas é o que se foi feito pela vida de alguns. E todas aquelas pessoas que ouvem este relato sobre a natureza pecaminosa do homem e que têm seus olhos espirituais abertos para isso através do Espírito Santo, entram em choque, em desespero e pensam, como é que eu posso escapar? Existe uma forma de escapar, e o caminho é Jesus Cristo. Pela misericórdia de Deus, faça como Paulo fala em Romanos capítulo 12 e apresente seu corpo como sacrifício vivo. Para de usar o teu corpo para o mal, para de usar o teu corpo para o pecado e use para um sacrifício vivo. Se Romanos 1 fala sobre a reprovação da nossa mente, Romanos 12 fala que em Cristo nós podemos ter uma mente renovada. Se aqui nesse texto nós vemos que os nossos corpos são lançados à ruína, em Romanos 12 vemos que em Cristo nossos corpos podem ser um sacrifício agradável a Deus. Se aqui nós vimos que nos recusamos a entregar uma adoração verdadeira a Deus, em Romanos 12 Paulo fala que em Cristo nós podemos oferecer o verdadeiro culto vivo e racional. Se hoje nós vemos que através do pecado experimentamos a riqueza de um mundo quebrado, em Romanos 12 nós vemos que em Cristo podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus nos dá a má notícia, nos dá o problema, mostra o problema, mas não nos deixa sem solução. A má notícia é que estamos debaixo da ira de Deus. Mas a boa notícia é que podemos fugir para Cristo. Em Cristo há salvação. Talvez você que está aqui hoje não tenha a dimensão real da tua situação hoje de Cristo. Talvez você aqui hoje ainda se olhe no espelho, contemple o teu pecado e não se arrependa ainda. Isso é um negacionismo. Negar uma evidência clara e que trará consequências graves para a sua vida. Não basta você negar. Negar não muda a realidade.
Mas existe uma boa notícia para você. A notícia que alguém está disposto a te resgatar. E que o Espírito Santo possa quebrantar o coração desses que ainda negam isso. Você que é crente, você também possa meditar nessas palavras e fugir dos pecados. Daqueles pecados que você se acostumou. Daqueles pecados que você pensa que Deus não está ligando. Ele está vendo isso. Cuidado. Deus pode demonstrar sua ira, tolerando o seu pecado. Então fuja disso. Saia do pecado e vá para Cristo. Vamos orar? Senhor, graças te damos pela tua palavra. Obrigado pela inspiração que o Senhor deu para o apóstolo Paulo, de nos dar essa instrução, de nos falar da necessidade de nos arrependermos, Pai. A tua ira está aí. E quantos ainda não perceberam isso? Que o Senhor nos use, Pai, a levar a tua salvação a esses que ainda têm rejeitado e sufocado a tua verdade pela injustiça. Tenha misericórdia dessas pessoas. Continue a ser longânimo, Senhor. Que Cristo volte, mas ainda não, a fim de que aqueles que são teus venham a ser salvos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.